Olá, está começando a nossa edição especial deste domingo. Em janeiro deste ano, Fortaleza teve um índice de homicídios maior que o da capital paulista. Vamos ver como esses dados se refletem na opinião de quem faz e de quem avalia a segurança do nosso estado. O governo do Ceará vai usar novamente o trabalho de detentos em suas obras, dessa vez no VLT. O reajuste no preço do diesel pode mexer no valor das passagens do transporte público. Os recifenses estão racionando água. Será que aqui no Ceará nós corremos o mesmo risco? Vamos ver um projeto de um vereador de Fortaleza que quer trocar os uniformes nas escolas e repartições públicas pelas camisas de seleções às sextas-feiras. E ainda a primeira turma de indígenas diplomada pela Universidade Federal do Ceará. Tudo isso e muito mais agora. Bom dia para você, eu sou Richel Martins. Uma pesquisa mostrou que Fortaleza teve mais homicídios em janeiro deste ano que a cidade de São Paulo. Vamos ver o que esses dados podem representar nesta matéria. Fortaleza é classificada como a 13ª cidade mais violenta do mundo, segundo uma pesquisa internacional. Dados que podem ser vistos como exagerados, mas que não podem ir contra a realidade de mais de 1.600 homicídios em 2012. Nunca aconteceu nada comigo, mas com meu pai sim, ele foi roubar o nosso carro e realmente eu percebo que a violência está aumentando. Na pesquisa ainda é possível fazer uma comparação dos números de Fortaleza com a da maior cidade brasileira. Somente no primeiro mês do ano, a capital cearense registrou 163 homicídios, contra 109 de São Paulo. 54 homicídios a mais. Comparar Fortaleza e São Paulo em índice de criminalidade, ou é maldade de quem faz a pesquisa nesse comparativo, ou, eu diria mais, é não entender de segurança pública. É claro e é evidente que quando a gente faz uma análise comparativa como essa, a gente tem subsídio para poder analisar por que as taxas de homicídios estão elevadas, deixando bem claro que é importante a gente ter uma preocupação de analisar as particularidades de cada cidade. Um dos motivos para tantos crimes, segundo esta professora, seria a banalização da violência. A gente tem um número absurdo de horas dedicadas aos programas policiais, esses programas da cidadania, dos direitos humanos, que de cidadania e direitos humanos não tem absolutamente nada. Eles são programas que mostram como a violência é lucrativa. Como existem apresentadores desse tipo que se elegem às custas da fragilidade da população. Como vai se tornando mais comum, as pessoas têm maior facilidade para aceitar isso como sendo uma coisa normal. O comandante-geral da Polícia Militar do Ceará ainda ressalta que as ações estão ficando cada dia mais efetivas. São 1.016 armas apreendidas. O número de prisões no comparativo com 2012, de janeiro e fevereiro, nós também já superamos. A polícia, em apreensão de drogas, também está superando. Então, a polícia tem trabalhado. Essas políticas, né, iniciadas pelo então governo, né, elas não estão conseguindo acertar, né, o nó da questão, né, a origem do problema, né, que é uma origem social, é uma origem política, é uma origem cultural. Assim como foi feito na obra do Estádio Castelão, o veículo leve sobre trilhos do Ceará também contará com o trabalho de detentos do nosso sistema carcerário. Mais uma iniciativa para a ressocialização dos presos. Esta é a segunda obra para a Copa do Mundo de 2014 que o governo do Ceará vai utilizar mão de obra egressa do sistema penitenciário. Até maio, serão ao todo 100 apenados dos regimes aberto e semiaberto, que farão parte da construção do veículo leve sobre trilhos, que está com pouco mais de 25% das obras concluídas. O termo de cooperação entre o governo do estado e as empresas licitadas foi assinado na antiga estação de trem da Parangaba,
que está toda restaurada. Nosso grande desafio tem sido efetivamente a capacitação profissional. Muitos desses egressos, eles não têm a capacitação profissional e nós estamos cada vez mais ampliando os postos de trabalho graças ao exemplo positivo que nós tivemos ano passado. Então, para isso, semana que vem a gente vai estar junto com a Secretaria de Trabalho e Ação Social lançando um grande projeto de capacitação profissional justamente para que essas pessoas possam ser capacitadas e adentrarem nesses postos de trabalho. Estamos mostrando para a comunidade fortalezense, para o cearense, de que aqui também a própria construtora está usando toda a sua responsabilidade social absorver essa mão de obra. Para cada 3 dias trabalhados, o preso terá 1 dia a menos na pena. E como aconteceu no Estádio Castelão, aqui no VLT eles terão carteira assinada e também o mesmo salário da categoria. A gente quer dar oportunidade a essas pessoas de reconstruir as suas vidas. E lá no Castelão nós pagamos, diferente do que a lei estabelece, nós pagamos 100% do salário deles e assinamos a carteira de todos. A consultora fez isso. Antônio é preso do regime semiaberto e já é a 2ª vez que ele consegue uma vaga para trabalhar nas obras do governo do estado. É a 2ª vez, né? A minha 2ª oportunidade. Para mim é uma maravilha. Só assim eu posso viver no meio da sociedade sem nenhum preconceito. Prepare o bolso. A Petrobras autorizou o reajuste de 5% no litro do diesel. A determinação já está em vigor nas refinarias desde essa semana e, com certeza, vai refletir no preço dos produtos e dos serviços. Que diga o setor de transporte. Nas companhias de ônibus, por exemplo, o diesel representa cerca de 25% do custo, o que acaba favorecendo o reajuste no preço das passagens. Mas algumas empresas tomam medidas para economizar e controlar os gastos. A cada ano, tudo fica mais caro e manter os ônibus também. Por isso, evitar desperdícios de combustível e de outros produtos necessários para manter a frota é bastante válido. Algumas empresas utilizam um sistema de monitoramento e gestão de frota. Com esse sistema, a gente consegue ter uma facilidade de saber, no mesmo momento, exatamente onde é que está cada veículo, se eles estão mantendo a distância que está prevista entre um veículo e outro em cada linha, e tentar tomar providências que possam mitigar esses efeitos nocivos, né, na operação que são causados pelo trânsito. O sistema registra e acompanha uma série de indicadores de desempenho de cada veículo e motorista, como o consumo de combustível, a medida de rotação por minuto, o tempo que o carro ficou parado com o motor ligado e aponta acelerações e frenagens bruscas, que aumentam o gasto de combustível. Você vai economizar não apenas combustível, como peças, pneus. Então é importante que você acompanhe a maneira que os motoristas dirigem, inclusive para orientá-los, né? Às vezes ele dirige mal porque ele se acostumou a dirigir mal. Então a empresa pode corrigir isso. Não é uma questão só de punir o motorista, ela pode treiná-lo. Componentes como pneu, mão de obra, lubrificantes e, claro, o combustível são representativos nos gastos das empresas. O diesel, por exemplo, soma 20%. Por isso, é uma relação direta entre ele e o preço da passagem. Todos os nossos insumos, né, se eles tiverem majoração ou de consumo ou no preço, eles acabam refletindo também nos custos da passagem, no custo por passageiro transportado, né, por consequência na própria tarifa cobrada pela utilização do serviço. As vantagens tanto se refletem no bolso das empresas e do consumidor, como também na diminuição da poluição e dos danos ao meio ambiente. E a seguir, o que a população acha do projeto de um vereador de Fortaleza que quer que repartições e escolas públicas liberem funcionários e alunos para uso de camisas de seleções às sextas-feiras, por conta das Copas de Futebol. É já já. Voltamos. A lei do inquilinato no Brasil foi criada na década de 1990. Apesar desse tempo todo, os termos só foram alterados há pouco mais de 3 anos. Uma reformulação que trouxe mais garantias aos proprietários de imóveis. A reformulação na lei do inquilinato chegou em 2009, vigorando no ano seguinte. Com ela, mudanças positivas, especialmente para os investidores do setor. A gente poderia citar como uma das principais características, uma das principais garantias e dos benefícios para esse proprietário de imóvel,
a questão da rapidez, da celeridade em relação à obtenção de imóveis que estejam alugados e que não estejam sendo adimplidos, respeitados os contratos no que diz respeito à contraprestação mensal do aluguel. A expectativa era de impulsionar o mercado imobiliário, com a maior concorrência, um reflexo na baixa dos preços de aluguéis, cenário que só deve se apresentar nos próximos meses. As principais mudanças foram no sentido de incorporar à nova lei, a legislação que foi alterada, a jurisprudência dos julgamentos e as práticas de mercado que vinham desde o advento da primeira lei, que é de 91. O presidente do sindicato diz que, no momento, os valores de aluguéis na capital cearense continuam estáveis, mas é preciso entender que há um prazo para a conclusão das obras dos novos imóveis, iniciadas com a nova lei há pouco mais de 3 anos. Com a nova lei, e isso está ocorrendo, os investidores institucionais voltariam a comprar imóveis para locação. E com a chegada desses imóveis para locação, haveria um ajuste no preço do mercado. Boa notícia para os inquilinos, pois embora o país esteja trabalhando com a chegada dos grandes eventos esportivos, a nova lei deve segurar a alta nos valores. Com o racionamento de água na capital de Pernambuco, Recife, surge a discussão em Fortaleza se podemos ter ou não racionamento também por aqui. Veja só. A seca de 2012 pode ter sido a pior dos últimos 40 anos. A agropecuária no estado sofreu o maior impacto. A perda da safra no Ceará chegou a 84%. E agora surge a preocupação quanto à necessidade de racionamento de água em algumas regiões do estado. Para quem já foi obrigado a racionar água, o melhor mesmo é economizar. Aqui tem muita gente que ainda não morreu de sede e de falta de banho porque Deus é bom demais, nessa cara não. Senão vai faltar, né, rapaz? Tem que preservar. Nós temos uma cultura onde varrer calçada com água é uma praxe, né, na nossa cidade. Infelizmente as pessoas não têm consciência disso. Mas será que estamos livres de racionamento de água na capital? Segundo o diretor de operações da CAGES, Fortaleza está bem resguardada quanto a isso. É totalmente descartado um racionamento em Fortaleza. Os rumores surgiram devido ao Recife estar entrando numa situação de racionamento. E vieram querer indagar se Fortaleza estaria passando pelos mesmos problemas por ser Nordeste também. O que a gente informa é que Fortaleza é um pouco diferente a configuração, porque a bacia metropolitana ela tem interação junto com outras bacias hidrográficas, tipo o Castanhão. Hoje o Castanhão alimenta os açudes que fazem parte da distribuição de água para Fortaleza. E o governo do estado, em parceria com o governo federal, vem realizando ações para aliviar o problema da seca no Ceará. Para especialistas, ações como a perfuração de poços e a construção de cisternas resolvem momentaneamente o problema da seca. A solução poderia estar na transposição das águas de outras bacias hidrográficas, como a do Rio São Francisco, e também o Cinturão das Águas, projeto do governo do estado do Ceará, que tem para 2013 um orçamento previsto de mais de 620 milhões de reais. Existem basicamente 2 tipos de seca. Tem aquela seca que é mais comum, que ocorre de 5 em 5 anos, aqueles períodos de estiagem que não são tão severos. E para esse tipo de seca, essas medidas como cisterna, como barragem subterrânea, como outras medidas, terraços verdes, são importantes e devem ser tomadas. Agora, para a seca que está se configurando, provavelmente vai configurar esse ano, que é uma seca que eu chamo de períodos mais espaçados, secas mais graves, períodos, falta de chuva mais pronunciada, para esse tipo de seca são necessárias, para minorar os efeitos, medidas de infraestrutura estratégicas. E ele ainda afirma que Fortaleza só está livre de um racionamento este ano por causa da construção do açude Castanhão. Vocês da imprensa agora procurassem aqueles pesquisadores que se pronunciaram na época da construção do Castanhão e foram contra com várias medidas. Hoje nós não estamos enfrentando racionamento de água em Fortaleza por causa do Castanhão.
né? Então eu acho que é a hora de perguntar a esses pesquisadores se realmente o cartão era desnecessário. Bom, pensando que pode acelerar o ritmo de Copa do Mundo, um vereador de Fortaleza criou um projeto de lei para que as escolas e repartições públicas da capital permitam que alunos e servidores usem camisas das seleções participantes, mas só às sextas-feiras. E o que será que a população acha dessa ideia? Veja aí. Seu Josélio está preparado para a Copa das Confederações. Sempre quando se aproxima a Copa do Mundo eu compro 2, 3 blusas, porque representa o país, né, cara? É bom a gente ter sempre uma blusinha do Brasil, né? E não é só ele não. O clima, principalmente em uma cidade sede como Fortaleza, parece que está começando a mudar. A Copa das Confederações é agora, em junho. Para tentar aumentar esta sensação de mundial, um projeto de lei do vereador Evaldo Lima pretende permitir que alunos de escolas públicas e servidores municipais usem camisas de seleções participantes do campeonato ao invés das fardas às sextas-feiras. O projeto, chamado de Sexta do Futebol, não parece ter convencido a população. Eu acho que tem muita coisa para ser votada e esse tipo de coisa deixar para outra vez, outro dia, eu não acho certo. O objetivo é fortalecer uma cultura de paz. Por vezes, nas repartições públicas, as pessoas trabalham uma ao lado da outra, sequer se reconhecem, sequer se cumprimentam. Também faz parte da gestão de pessoas, de acentuar os laços de amizade. O interessante é que o projeto não especifica que a blusa utilizada precisa ser exatamente a da seleção canarinho. Quem preferir usar, por exemplo, uma blusa da Alemanha, vai poder. Por isso, as lojas já estão também se preparando para isso, comprando blusas para serem vendidas da seleção do México, da Itália. Mas será que os consumidores vão procurar esses produtos? A procura já melhorou bastante a partir desse mês, né, mês de março, principalmente pela camisa da Espanha, do México, e o jogo vai ser aqui do Brasil. A perspectiva é muito boa. Se depender de Ricardo, sim. Como Inglaterra, Costa do Marfim, até a de Israel também, que não é muito visada, eu também tenho. Mas também ele é colecionador, tem 280 blusas de seleções e não esquece de deixar guardada a amarelinha. Já tenho 4 uniformes do Brasil já preparados, um para cada jogo. Deus quiser, a final aí, vamos a todas aí. O vereador é ex-secretário de Esporte, Cultura e Lazer de Fortaleza. Talvez isso tenha influenciado no seu projeto. Mas certamente o que as escolas e repartições públicas precisam mesmo não é de estudantes e funcionários vestidos com a camisa da seleção que mais gostam. Estão precisando de projetos de reformulação e profissionalização, concursos, melhores estruturas, salários, material de trabalho e capacitação, não é isso? Depois do horário de trabalho e de aula, pouco importa se a bola está em campo. O que vale mesmo é manter esse espírito de paz independente do futebol. Logo depois do intervalo, a primeira turma indígena diplomada na Universidade Federal do Ceará. Voltamos num instante. União Brasil Especial está de volta. Em qualquer época do ano, tem gente querendo perder peso. Para quem tem dificuldade, somente exercício não basta para emagrecer com saúde. É preciso uma alimentação específica para ajudar nesse processo. E vão aí as dicas do União Brasil. Com exceção dos magrinhos, todo mundo que está acima do peso quer uma receita para perder uns quilos extras. Alguns alimentos são excelentes para ajudar a atingir essa meta, como por exemplo os grãos. Os principais são a chia, a quinoa, a aveia e a linhaça. Os benefícios são vários. Você pode incluir eles numa fruta, em cima de uma fruta, ou no iogurte. Você pode colocar ele numa vitamina. Você pode colocar os grãos de quinoa numa salada na hora do jantar. Ela é riquíssima em proteína, então é maravilhoso. Você pode colocar ao longo do dia, em todas as refeições, uma colher de sopa de cada um. O aumento no consumo de cereais todos os dias reduz a compulsão por doces e deixa a sua saúde em dia. Esses alimentos são importantes porque ele tem uma ação de melhorar o funcionamento do intestino, né? Através das fibras chamadas insolúveis, elas aumentam o conteúdo do intestino e evita algo muito desagradável, que é a prisão de ventre.
possível que assim evite outras doenças como câncer do intestino, diverticulose. Além de contribuir para o rejuvenescimento. Através dessa normalização dos hábitos e através da redução dessas doenças que eu acabei de mencionar, fica claro que elas diminuem o adoecimento das pessoas e com isso aumenta a longevidade, né? E quem pensa que os grãos dão gosto ruim na comida se engana. Natasha utiliza os grãos na alimentação há muitos anos e diz que as refeições e lanches ficam deliciosos. Ela consome várias vezes por dia. Eu consumo linhaça, aveia e quinoa e chia todos os dias. Aveia e quinoa muito pela manhã com vitaminas e frutas. A quinoa eu misturo com salada, sempre na hora do almoço ou na hora do jantar. E a chia também com vitaminas. O meu intestino funciona regularmente, eu nunca fico doente, raramente eu ficar doente por conta da minha alimentação. Mas além dos grãos utilizados diariamente, quem quer emagrecer também pode fazer uso dos chás. O chá verde, por exemplo, acelera o metabolismo e diminui o percentual de gordura. O chá de hibisco tem ação antioxidante e diminui a retenção líquida. Então, alguns chás, o chá verde é excelente, além de ser antioxidante, ele acelera o seu metabolismo. Então, ele aumenta mais ou menos em 10% do seu metabolismo. Então, isso vai fazer com que você queime mais calorias e você vai auxiliar também no emagrecimento. E o chá de hibiscos também é um chá excelente, ele ajuda muito em retenção hídrica. Então, para aquelas pessoas que estão inchadas, que precisam fazer drenagem linfática, ele vai auxiliar diretamente nisso. Esta semana colou grau na Universidade Federal do Ceará a primeira turma indígena do Nordeste. Os índios pertencem à aldeia Tremembé de Almofala, no distrito de Itarema. Mais uma conquista dos índios Tremembé de Almofala pode ser comemorada. Depois de conseguirem o ensino médio, eles agora foram graduados em Magistério Indígena Superior pela Universidade Federal do Ceará. Na realidade do mundo atual, as escolas indígenas diferenciadas Tremembé são um espaço exatamente de mobilização deles, de preparação das novas gerações para viver no mundo de hoje. Além do resgate da tradição, eles também aprenderam várias áreas do saber humano e sobre o trabalho docente. O grande diferencial é que todo o conhecimento foi transmitido na própria aldeia. Os outros cursos que tem pelo resto do Brasil, metade do tempo é na aldeia, mas a metade é num campus de uma universidade. Nós fizemos assim para que a comunidade pudesse participar também das aulas e contribuir com os saberes mesmos lá deles. Junto com o nosso povo, a gente tinha a oportunidade de estar também estudando com as nossas crianças, nossos filhos, nossos pais. E também no nosso território, os nossos mais velhos, eles têm até mais liberdade de falar as coisas que é própria nossa, da nossa cultura. A graduação é bastante significativa para todos eles e para o fortalecimento da tribo, que não para de lutar pelos seus direitos. Hoje nós temos a certeza que a nossa luta valeu a pena, né? Algo que muita gente não acreditava, principalmente pela história, né? Que as pessoas colocam na questão dos índios, né? Muita gente fala ainda que no Ceará não existe índio e hoje nós estamos aqui provando, né? Em uma universidade federal. Esse povo é forte, é senhor da história, povo Tremembé. E parabéns, assim, de boca cheia, para esses índios que batalharam por esse diploma. Isso representa tanto para o país que durante séculos explorou e extinguiu muito da cultura indígena brasileira. Vamos conferir agora uma exposição de fotografias que está no Shopping Iguatemi, em Fortaleza, chamada Olhares em Foco. É uma iniciativa da ONG Child Fund Brasil, que cuida de jovens em situação de pobreza. Ela vai até terça-feira, dia 12. Vamos conferir. Esta foto foi tirada por Evelyn Ramos, jovem de 16 anos, moradora da comunidade Lagamar, local de Fortaleza, conhecido pelo alto índice de violência. Eu estava passando na rua,
para uma aula que a gente foi ter em campo e o marido dessa senhora, ele gritou pela gente para chamar a gente para tirar foto. Nessa rua, o índice de violência é muito grande. E eu falei assim, ai meu Deus do céu, como é que eu vou entrar aí? Eu entrei e ela pegou e estava fazendo bordado, uma coisa que é muito rara a gente ver hoje em dia, né? As pessoas não estão aí. Cada uma das 40 fotos expostas traz uma reflexão diferente, mas todas têm o mesmo sentido. A gente mantém um foco no olhar, mostrando que o Lagamar não é só a feiura, não é só o tráfico, não é só a violência que existe lá. E sim, tem coisas bonitas. Aqui no Brasil, a instituição atua em 54 municípios, atendendo a mais de 800 mil comunidades. Isso dá uma média de 188 mil beneficiados de 0 a 24 anos. O trabalho é independente, como uma ONG, e funciona desenvolvendo programas sociais que ajudem a superar as causas da pobreza. É uma exposição social de fotos tiradas por adolescentes, de 15 a 18 anos, que saem às suas comunidades, fotografando o que lhe inquieta, quais são as suas preocupações, o que lhe chama a atenção, o que essa juventude gostaria que a gente soubesse. Iniciativa que vem dando certo e transformando os sonhos desses jovens. O curso de fotografia durou 3 meses, mas é apenas uma das tantas iniciativas da ONG. O objetivo dessa exposição é que a gente possa estar conhecendo, vocês possam estar conhecendo o nosso trabalho, prestigiando a juventude do nosso Brasil, para que a gente possa arrecadar recursos através de doações. E amanhã a gente volta às 6 da noite, ao vivo. Fique de olho na nossa programação. Um ótimo domingo para você e até lá. União Brasil, informação além da notícia.